Olá, todos e todas, sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre os clássicos da sociologia. E hoje estaremos dando continuidade ao nosso estágio do ensino médio. Vamos começar essa aula falando então sobre Max Weber. Mas antes disso, é de interesse da aula e também de cunho didático fazer uma retrospectiva sobre aquilo que trouxemos para vocês até agora. Então vamos lá. O que temos até agora? Nós temos tido, vamos fazer uma síntese. Primeiro nós falamos sobre Augusto Comte e depois sobre Durkheim. Agora vamos falar sobre Max Weber. Uma síntese do assunto. Temos que, por seu desenvolvimento e principalmente pelo seu surgimento, a sociologia pode ser considerada uma ciência tipicamente capitalista. É na sociedade capitalista que a sociologia encontra ambiente para se constituir como ciência. O surgimento dessa sociedade, juntamente com a industrialização, coloca a necessidade de pensar as consequências da transformação e do desenvolvimento. É na sociedade capitalista europeia que a sociologia surge como a ciência que resolveria, entre aspas, os problemas que a industrialização, a urbanização e a proletarização iriam colocar. Dessa maneira, ela apresenta um caráter marcadamente positivista. E é com Augusto Comte que a sociologia ganha o caráter de ciência positiva. Pois bem, a sociedade francesa de então apresentava-se para Comte como um caos, levando-o a propor para uma sociologia um grau de positividade semelhante ao das ciências naturais. A metodologia da sociologia deveria comportar observação, comparação e classificação. Então, em primeiro lugar, o cientista deveria observar, em segundo, ele deveria comparar e daí faria a classificação. Isto à semelhança do que faziam e ainda fazem as ciências naturais. E ainda apresentar uma linha evolutiva, filiação histórica que permitisse conhecer o passado e conduzir ao futuro. Comte
vê a sociedade e os indivíduos marcados pela limitação dentro das leis naturais da sociedade, as quais devem ser conhecidas para se avançar na linha evolutiva. A tradição sociológica na França vai dar início com Comte, mas, como salientamos nas aulas anteriores com Durkheim, é com esse estudioso, Émile Durkheim, que a disciplina adquire sua cientificidade. Durkheim desenvolve conceitos e concepções importantes como o fato social e suas características, exterioridade, coercitividade, generalização, coletividade. Distinção entre o que é normal e o que é patológico. Os conceitos de anomia social e de solidariedade mecânica e orgânica. A preocupação de Durkheim está em delimitar de maneira clara o campo da sociologia, tarefa que começa pela definição do seu objeto, o fato social. Ao mesmo tempo que faz essa delimitação, Durkheim procura afastar o domínio da sociologia da influência do senso comum. A ciência, não só a sociologia, mas todas as ciências devem ultrapassar as noções e as concepções do senso comum, preocupado com a moral e com a ordem social, já que a França passava por um período de lutas sociais, miséria e desemprego. Durkheim dedica seus esforços à questão educacional, pois acreditava que esta poderia restabelecer os níveis de ordem e moral necessários. Após termos realizado este contexto histórico breve sobre Max Weber, agora vamos adentrar em alguns conceitos que nós consideramos básicos desse pensador extraordinário. E aqui nós elencamos alguns conceitos básicos dos quais falaremos, nos quais refletiremos. O primeiro deles é a ação social, depois falaremos sobre tipos de ação social. O terceiro tema é a dominação e também mencionaremos tipos de dominação, todos conceitos bem elaborados por Max Weber. Pelo estudo sobre Durkheim e Marx, percebemos que esses pensadores partem do pressuposto de que é
possível entender a relação entre os homens, compreendendo a sociedade que os abriga. Ou seja, o sujeito dos estudos de Durkheim e Marx vai ser a sociedade. Uma vez que entendamos como a sociedade se organiza, poderemos compreender como as pessoas as instituições, a educação, a organização familiar e no todo que Durkheim e Marx concentram seus esforços de compreensão, tentando descobrir as leis que regem o seu funcionamento. Tal perspectiva fica evidente em Durkheim em 1960, quando mesmo desenvolve o seu conceito de fato social com suas 3 características básicas: a coercitividade, a exterioridade e a coletividade generalidade. Em Marx, 1968 e 1978, a ideia da luta de classes como aquilo que move e desenvolve a história dos homens. Aquilo que muitas vezes nós aprendemos na Universidade Federal como motor da história. Juntamente com sua análise da estrutura econômica da sociedade, demonstra o peso e a força das estruturas sociais sobre o indivíduo. Nesta parte, como já mencionei, estudaremos um pouco da obra do pensador alemão Max Weber, que viveu entre 1864 a 1920. 64, 36. Então ele não viveu tanto assim. Mas o importante é que Max Weber vai apresentar uma análise um pouco diferente das anteriores, ou seja, das análises oferecidas por Durkheim e por Karl Marx. Weber não parte da análise do todo para entender as partes. Ele faz o caminho inverso. E daí temos algo interessante, pois parece já ter sido estar certo e sacramentado o domínio da sociedade sobre o indivíduo.
mas agora com o estudioso alemão, ele vai partir do indivíduo para entender a sociedade. Iniciaremos abordando um dos principais conceitos da sociologia weberiana, o conceito de ação social, com base no qual poderemos compreender a sociologia, entre aspas, a sociologia compreensiva. Ela é assim denominada. Outro ponto a perceber no nosso estudo será em relação à análise do capitalismo de Weber, que se distingue daquela realizada por Karl Marx. Então passaremos agora a enfocar a sociologia compreensiva de Max Weber. Da mesma forma que Marx, Weber não se limitou a estudar a sociologia além dessa ciência. Ele estudou e pesquisou sobre economia, direito, história e filosofia, escreveu tratados sobre política, ciência e sobre as formas de dominação, aprofundou-se no estudo das religiões, traçando uma relação com o desenvolvimento do capitalismo e o protestantismo, principalmente em sua consagrada obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que foi publicada em duas partes em 1904 e 1905. Em Economia e Sociedade, obra publicada já postumamente em 1922, desenvolve um tratado de sociologia geral abordando aspectos econômicos, políticos, religiosos e jurídicos da organização social. O ponto central da sociologia de Max Weber é o conceito de ação social. A sociologia weberiana procura compreender como o ator, o sujeito, dá sentido à sua conduta, à sua ação. Procura, repetimos, compreender e vamos salientar compreender e não explicar. Compreender como o ator, o sujeito, a pessoa, vai dar sentido à sua conduta, à sua ação social, que pode ser racionalmente orientada para Weber. O indivíduo é sempre portador de uma intencionalidade. Examinando-se o indivíduo e a sua intencionalidade, é possível compreender as instituições, os grupos, os comportamentos. Veja só, aqui fica então a distinção bem evidente dos clássicos, dos dois clássicos anteriores, ou seja, Durkheim
e Karl Marx. Ele vai fazer o ponto de partida contrário. Mas vamos tomar cuidado, porque apesar do fundamento da sociologia weberiana ser o indivíduo, isso não indica um desprezo pela esfera social. De jeito nenhum. Jamais vai demonstrar um desprezo pela esfera social. Weber, em 1994-1977, uma republicação, parte do pressuposto de que somente o indivíduo é dotado de um grau de intencionalidade capaz de ser aprendido nas situações estudadas. As instituições seriam, dessa forma, modos de agir consolidados em sociedade. Para tanto, Weber desenvolve seu conceito de ação social, que constitui o cerne da sociologia weberiana. Vamos ver como o próprio Weber define ação social. Para ele, a ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pelas ações de outros, que podem ser passados, presentes ou esperados como futuros. Os outros podem ser individualizados e conhecidos, ou então uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. O dinheiro, por exemplo, significa um bem de troca que o agente admite no comércio porque sua ação está orientada pela expectativa de que outros muitos, embora indeterminados e desconhecidos, estarão também dispostos a aceitá-lo por sua vez numa troca futura. Mas nem toda ação é social e nem todo contato entre os homens é necessariamente social, só merecendo a denominação de social quando esta está orientada pela ação dos outros. Sozinha, nunca. Somente quando está orientada pela ação dos outros. Ou seja, somente é social quando a ação apresenta um sentido orientado pelos outros. Guarde bem esse termo, sentido, pois ele é fundamental para entendermos a explicação de Weber sobre a sociedade. Vamos tentar exemplificar o que Weber quis dizer com o seu conceito de ação social. Quando estamos andando na rua e abrimos o guarda-chuva porque começa a chover, todas as outras pessoas fazem isso ao mesmo tempo. Não ocorre uma ação social, porque a atitude de abrir o guarda-chuva é tomada em relação à chuva e não com relação aos outros. Daí já começamos a entender a ação social, que ela só vai ser orientada pelos outros. Neste caso, quando todos abrem o guarda-chuva, vão abrir não porque todos abrem o guarda-chuva, mas porque o sujeito dessa ação vai estar
na chuva. Agora vamos supor que um indivíduo esteja parado em um semáforo e todos começam a andar, mesmo com o sinal ainda vermelho. O indivíduo avança porque todo mundo já está andando. Isso é uma ação social, porque é uma atitude tomada em relação aos outros. A atitude de avançar o sinal é tomada porque o indivíduo é influenciado pelos outros. Diferente da abertura do guarda-chuva, quando essa ação ela é orientada pela chuva. É então um comportamento que tem um sentido orientado pela ação dos outros. E só assim ela será uma ação social. A ação social, entretanto, não é apenas uma imitação, de jeito nenhum. Porque às vezes podemos pensar que ao agirmos orientado pela ação dos outros, estamos praticando a imitação, mas não. Se o indivíduo simplesmente imita a massa, isso não significa que seja uma ação social apenas porque leva em consideração a ação dos outros. A ação social só ocorre quando há uma atribuição de sentidos, quando existe uma relação significativa entre a conduta do indivíduo e o comportamento dos outros que ele leva em consideração no seu ato. O indivíduo que avança o sinal porque os outros avançam, toma uma atitude dotada de sentido. Ele pode pensar, vou avançar o sinal porque nessa rua já é um costume avançar o sinal, ou então, vou avançar o sinal porque se eles não respeitam as regras, por que eu devo respeitá-las? No primeiro caso, o sentido que o indivíduo atribui ao seu ato está ligado a um costume. É um costume avançar o sinal. E o costume que todos têm que dá sentido ao ato do indivíduo. No segundo caso, o indivíduo age com base em um valor, já que todos avançam o sinal vermelho, ele também pode avançar, pois é semelhante a todo mundo. Pelo exemplo dado, podemos perceber primeiro que o sentido que o indivíduo atribui à sua ação pode ser muito variado, e segundo que o indivíduo é um ponto-chave da sociologia weberiana. Em Weber, a possibilidade de entender a sociedade e suas instituições passa pela análise do comportamento dos indivíduos. Ou seja, a tarefa da sociologia consiste em determinar qual sujeito ou o significado da ação social. Com base nessa perspectiva,
Contudo, a realidade social aparece como infinita, já que os sentidos que os agentes podem dar à sua ação social também são infinitos. Como pode o sociólogo monitorar e compreender todos os motivos do comportamento social? Segundo Weber, isso não é possível. O pesquisador social nunca poderá captar toda a realidade, mas apenas uma parte dela. Além disso, na seleção dos fragmentos dessa realidade a ser investigado, estarão presentes os valores do investigador. Trata-se de um processo subjetivo que, no entanto, não compromete a objetividade do conhecimento, desde que o investigador leve em conta na interpretação das ações e das relações os valores que ele atribui ao próprio ator social, isto é, aquele que pratica a ação e não seus próprios valores. Estamos falando dos valores do investigador. Ele deve levar em consideração aquele que pratica a ação e não os seus próprios valores. Portanto, a ação social é aquela ação orientada pela ação dos outros. Os outros podem ser um indivíduo ou uma coletividade, pode ser desconhecido ou conhecido. Nem toda ação entre os homens é de caráter social. Somente é quando ela tem um sentido dirigido ou para a ação dos outros. Dessa forma, a simples imitação não pode ser uma ação social. Ela somente será social quando houver um sentido, um significado atribuído àquela conduta. Para Max Weber, a sociedade não é superior ao indivíduo, como em Durkheim, ou uma estrutura que se impõe, como defende Marx. A realidade social aparece como uma tela formada pelas relações entre indivíduos. Não é possível descobrir as leis gerais que orientam as interações sociais, simplesmente porque essas leis não existem. O que o sociólogo pode descobrir e estudar é o sentido que o indivíduo confere à ação que empreende. Assim, podemos afirmar que, para Weber, a sociedade é uma teia que se torna uma interação de vários indivíduos. É claro que Weber não se contenta em afirmar que os sentidos da ação podem ser infinitos
e que a realidade social é impossível de ser apreendida como um todo. Já vimos que, em sua opinião, o cientista social só pode apreender um aspecto da realidade, nunca o todo, um recorte. Mas como ele resolve a questão do sentido da ação, que pode ser infinitos? Para resolver esse problema, ele constrói uma tipologia das ações sociais. E isso é o que veremos na próxima sessão. Queremos deixar aqui os nossos agradecimentos por todos aqueles que têm acompanhado essas aulas e que têm participado, dando suas contribuições ao fazer as curtidas normais e os seus comentários, que são fundamentais para que validamos, para que seja validado o nosso estágio social. Então, pessoal, concluindo, contamos com suas curtidas e não se esqueça de comentar no Facebook e no YouTube. Um abraço e até a próxima aula.